Já falei para vocês alguns pontos sobre esclerose múltipla, como diagnosticar, tratamento, sobre um pouquinho de fadiga também, e outros assuntos. Hoje eu vou falar um pouquinho por que a gente pede o líquor na investigação da esclerose múltipla. Na hora que eu falo essa palavra, vou ter que coletar o líquor do paciente, eles já ficam assustados, porque é um exame chato, né? Doloroso. A pessoa não é sedada para fazer isso, na maioria dos casos, poucos casos, a gente acaba sedando, por causa que a pessoa tem tanto pavor, fica tão contraída e a gente acaba dificultando a coleta. Mas assim, a maioria é sem sedação, às vezes com uma anestesia local, que também é uma picada a mais que dói também. Então, a partir do momento que eu falo para a pessoa, vou precisar do líquor, ela já fica apavorada. Tá? E eu tento diminuir esse apavoramento, né? Tentar diminuir a tensão e mostrar a importância. E é isso que eu vou mostrar para vocês hoje, tá? Como eu já disse também em outros vídeos, infelizmente nós não temos ainda um exame patognomônico para a esclerose múltipla. O que eu quero dizer? Ah, eu peço esse exame e vem positivo a esclerose múltipla, negativo não é. Não existe ainda. O diagnóstico da esclerose múltipla é um quebra-cabeça. Então eu pego peças e vou montando esse quebra-cabeça. Um dos mais importantes que eu já comentei é a ressonância, claro. A ressonância me ajuda muito, as características das lesões, tá? Que também eu vou gravar um vídeo depois futuro falando sobre um pouquinho melhor sobre as características das lesões e até o que querem colocar nos próximos critérios diagnósticos. Aguarde que vai aparecer. Então temos a ressonância, hoje os potenciais evocados, entre eles o visual, tá? Eu sou mais sensitivo, que a gente vê se tem lesão no nervo diretamente, principalmente no nervo óptico, tá? Outros exames, exame de sangue, para descartar outras doenças, e o líquor também entra como peça importante, tá? Primeiro, para que serve o líquor? Alguns alunos já falam, serve para dar meningite. Não, tá? Isso infelizmente pode acontecer, mas a função primordial do líquor é proteger o cérebro, tá? Nós temos a calota craniana que ela é dura, é osso. Imagina um tecido mole, friável, delicado, que é o neurônio, se a gente fizesse um movimento de freio, né? De parar, de repente o cérebro se movimenta. O cérebro não fica parado, não é fixo. Ele se movimenta dentro da calota craniana. E o líquor serve para quê? Para amortecer o impacto do neurônio contra a calota craniana. Então, de novo, imagina, estou dirigindo, de repente eu freio e tenho uma aceleração, desaceleração. O cérebro acontece a mesma coisa, tá? Lei de Newton. O cérebro continua movimentando até que algum obstáculo pare, tá? Então, vamos lá, o cérebro está aqui, ele bate na calota craniana e volta, ok? E o líquor serve para amortecer esse trauma, né? Essa batida. Então, a função do líquor é isso, proteção para o nosso neurônio. Claro, o líquor pode, infelizmente, acontecer quadro de infecção, que dá a meningite, tá? Mas ele também serve para outras coisas, para outro diagnóstico, tá? Além da meningite, tá? Ok? E na esclerose múltipla ele é de suma importância. Por quê? Mesmo que o líquor venha na hora que a gente está coletando, a característica dele ele vir clarinho, né? Água de rocha, tá? Bem clarinho, tá? E mesmo ele vindo clarinho, ele pode estar alterado, ter algumas alterações ali que a gente não vê visualmente. Na meningite, por exemplo, na meningite bacteriana, em vez de ele vir clarinho, ele vai vir amarelo, pus, tá? Vem bastante amarelo e visualmente a gente já consegue ver que tem alguma alteração. Na esclerose múltipla, a gente tem que pedir, além do usual, que é número de células, proteínas, glicose no líquido, para ver se está tudo ok, pedir outros exames. Entre eles, um dos mais importantes que ajuda a gente no diagnóstico, tá? E também para falar em prognóstico ou terapias até, é presença de bandas oligoclonais. O que é a banda oligoclonal? Vamos lá. Então eu coleto o líquor e no mesmo momento também eu acabo coletando o sangue. E vou fazer uma eletroforese das imunoglobulinas, tanto no líquor quanto no sangue. Traduzindo isso, eu pego esse líquor ou sangue, coloco num negócio chamado gel de agarose e começo a estimular um polo negativo e um polo positivo. Começo a dar energia. E dependendo da carga da proteína, ela vai indo para um polo. Ela vai decaindo.
e vai formar umas bandas. E essa banda, eu vou comparar uma banda do líquor e uma banda do soro. Tá? Num paciente com... O normal, perdão, é ter banda no líquor e banda no soro. O soro é o sangue, tá? Perdão. Então sai as imunoglobulinas aqui do sangue e passa para o sistema nervoso central. Esse é o normal, porque ela está produzindo aqui e mandando para defender lá as células, defender contra infecções lá no sistema nervoso central. Então eu tenho que ter bandas iguais, ok? Na esclerose múltipla, eu tenho produção de imunoglobulina dentro da cabeça, que a gente fala intratecal. Tá? Então a imunoglobulina não está circulando aqui no soro e está só lá na cabeça. Então eu tenho produção intratecal dentro da cabeça de imunoglobulina. Tá? Então na hora que eu comparo uma com a outra, eu vou ver que aqui eu tenho uma banda no líquor e no soro eu não tenho. Na esclerose múltipla eu costumo ter 2 ou mais bandas oligoclonais. Tá? Então isso é um outro parâmetro que me ajuda. Para vocês terem uma ideia, na Europa, cerca de 90% dos pacientes com esclerose múltipla têm bandas oligoclonais positivas. No Brasil cai um pouquinho, é em torno de 80%, mas mesmo assim 80% é muita gente e isso me ajuda. Então, diante de um paciente que tem a clínica sugestiva, pessoa jovem, tá? Clínica, de novo, característica de desminização do sistema nervoso central, faço uma ressonância com lesões características, o líquor também me ajuda se vier bandas oligoclonais positivas. Então, de novo, é aquele quebra-cabeça. Montei um aqui, o outro, o terceiro. Opa, tá montando todas, as peças estão encaixando para chegar no diagnóstico. Porque não é um diagnóstico fácil. Eu já falei para vocês aqui no vídeo, depois vocês dão uma olhada lá de novo, como é feito o diagnóstico. Então, não é um diagnóstico fácil. E ainda falar para a pessoa, você tem uma doença crônica que infelizmente não tem cura. Tem tratamento adequado, mas infelizmente não tem cura. Ainda, se Deus quiser, um dia vai aparecer. Mas ainda não tem cura. Tá? Então tem que tomar cuidado na hora de falar isso para os pacientes, ok? Então por isso o líquor me ajuda. Além das bandas oligoclonais, está surgindo também um outro exame que são cadeias livres leves de capa e lambda. Como eu disse para vocês, a imunoglobulina está lá no sistema nervoso central e essa imunoglobulina, quando ela é degradada, ela libera essas cadeias leves de capa e lambda, principalmente a capa. Hoje não é tão comum a gente pedir porque custa, os convênios não cobrem, nem o SUS, tá? Então custa um valor. Mas ela tem mais sensibilidade para o diagnóstico de esclerose múltipla do que a banda oligoclonal ainda. Então, se eu estou em dúvida, banda veio negativa, tá? Em 20% dos casos pode acontecer. Eu pedi cadeias livre leve de capa no líquor e vier aumentada, junto com lesões sugestivas, eu posso pensar também no diagnóstico de esclerose múltipla. Então, a importância do líquor. Eu sei que é ruim, os pacientes não gostam, acham ruim, eu também não acho legal. Tem paciente que fala, doutor, pelo amor de Deus, você nunca mais vai me pedir isso, né? Eu falei, não, se Deus quiser, não, tá? Porque é uma vez. Das bandas, voltando um pouquinho, a gente sabe que se tem bandas, ajuda a gente a pensar também no medicamento, porque bandas oligoclonais positivas, infelizmente, o prognóstico costuma ser um pouquinho pior. Então, o ideal é a gente já entrar com remédios de alta eficácia, desde o início, se o paciente estiver com bandas oligoclonais. Se vier aquele caso que o paciente teve um evento de desminização, que a gente chama de CIS, Síndrome Clínica Radiológica, e não consigo fechar ainda o diagnóstico de esclerose múltipla, a presença de bandas me autoriza a tratar. A presença do índice aumentado de capa no líquor autoriza a gente a tratar. Então, de novo, olha a importância do líquor. Tá? E também para fundamentar meu diagnóstico, não só. Tá? Então, o líquor me ajuda para fundamentar o diagnóstico, escolher terapia e até falar em prognóstico a longo prazo. Então, peço desculpa para os meus pacientes que eu pedi o líquor, mas ele é de suma importância para ajudar no diagnóstico de esclerose múltipla. Complicações da coleta de líquor, tá? São poucas, tá? Tem uma que é muito chata, mas assim, são poucas. Pode dar infecção? Pode, mas é muito raro acontecer, tá? Pode dar uma dor local. Às vezes, até pelo fato da gente palpar, a gente acaba apertando ali, pode dar uma dor muscular. Mas o mais chato, infelizmente, é a dor de cabeça, que essa a gente chama de cefaleia por hipotensão licórica.
A principal agulha que a gente usa, até por infelizmente ser mais barata, né, e os convênios, eles acabam liberando essa, é a agulha traumática. Quando a agulha entra, ela fura a meninge, aí quando ela volta, ela faz uma válvula. E essa válvula fica vazando líquor. Tá? Qual que é a característica da dor de cabeça? O paciente, claro, tem que ter coletado líquor, ou ter feito um procedimento anestésico. Após isso, o paciente começa com uma dor de cabeça de forte intensidade, principalmente quando ele fica sentado ou em pé, que a gente fala em ortostase. Deita, zera a dor de cabeça. Levanta, dá uma dor de cabeça insuportável, com náusea, vômito, tá? E o que melhora, infelizmente, assim, o tempo, tá? O tempo tende a cicatrizar isso, uma hidratação volumosa, e em alguns casos, quando isso é refratário, a gente tem que fazer um negócio chamado blood patch. A gente não, a gente precisa da ajuda dos anestesistas. O que seria o quê? Um adesivo de sangue. Então, o anestesista tira uma quantidade X de sangue do paciente e joga no espaço peridural, que é da onde foi coletado o líquor. E faz um tampão ali de sangue mesmo. E isso ajuda bastante. Então, a principal consequência da coleta de líquor é a cefaleia pós-punção, ou cefaleia por hipotensão licórica, e o principal fator de risco é a agulha. E, infelizmente, isso tem trabalhos mostrando. A agulha não traumática é barata, a agulha traumática ela costuma ser bem mais barata. A agulha não traumática ela é mais cara, tá? Eu posso estar falando besteira, eu não lembro exatamente, mas uma custa em torno de R$1, R$2, R$3 e a outra mais de R$20. Então, eles acabam oferecendo para a gente, tanto o SUS quanto até as operadoras, essa agulha traumática, que dá esses quadros de dor de cabeça, infelizmente, tá? Mas, de novo, o vídeo aqui não é nem para falar da consequência da coleta de líquor, e sim a importância da coleta de líquor para o diagnóstico de esclerose múltipla. Eu mostrei para vocês. Bandas oligoclonais me ajuda muito. Eu falei da celularidade, eu falei por cima. Uma celularidade, o número de células no líquor muito aumentado, também me descarta o diagnóstico de esclerose múltipla. Tem que pensar em outras doenças. Proteína muito aumentada, tem que pensar em outras doenças, alguma coisa está estranha. Então, líquor também me ajuda para pensar em outros diagnósticos, tá? E me ajudar no diagnóstico da esclerose múltipla. Então, a importância da coleta do líquor. E peço realmente desculpa para os meus pacientes que eu judiei, mas ele é de suma importância, ok? Espero que vocês tenham entendido. Se não, se tem alguma dúvida ainda, manda aqui que eu respondo para vocês. Abraço, até semana que vem.